Senhor vai trazer uma lição muito, mas muito importante para a gente, amém? A gente vai falar algumas passagens, então você pode tanto anotar, né, para você ler depois na sua casa também. De qualquer forma, vai ser colocado no grupo da igreja, né? Todas as semanas a gente tem um debate. E quem não participa é convidado a participar, amém? Maravilhoso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vamos primeiro fazer a oração, depois eu vou compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu, amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Meu Deus, em nome do teu filho amado, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, aqui nós estamos, Senhor, na tua casa de oração, reunidos, meu Deus, para aprender mais de ti. Então, meu Deus, abençoa, meu Deus, os momentos que nós teremos aqui, que não seja o homem a falar, mas que seja o Senhor a dar a direção, a falar aquilo que nós precisamos ouvir e aprender, para assim estarmos no centro da tua vontade, Deus. Nós entregamos este momento nas tuas mãos na certeza da vitória, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Amém. Bom, a gente tem as atividades com os adolescentes, né, que a gente está fazendo agora. Todas as quinta-feiras, né, os adolescentes vêm, participam de um culto lá em cima, né, uma reunião feita para eles, né, de uma forma com que eles consigam aprender, né, sobre a fé. E quem vem na quinta-feira ganha um ingresso para vir no sábado, para fazer a atividade do sábado. Cada sábado a gente tem aqui uma atividade. Eu já estou falando para os que não estavam, para vocês começarem a vir, né, e fazer parte. Então, no sábado vai ter aula de música, outro sábado vai ter aula de teatro, outro sábado vai ter aula de dança. E aí, os sábados a gente faz um evento. O que é esse evento? Esse evento é uma festa do chocolate, uma festa do sorvete, uma balada gospel, alguma coisa que a gente faz, né? Que é ali um presente para os adolescentes que pegaram firmes, que vieram aí em todas as atividades. E o presente que a gente deu nesse mês foi ir no cinema. Quem foi no cinema? Foi legal, não foi? E o que aconteceu no cinema? A gente levou os adolescentes, né, para assistir o filme O Gato de Botas. Foi o filme que a gente levou eles para ver. E teve uma parte do filme muito interessante. Foi quando o Gato de Botas ele foi para a casa dos outros gatos. Como nem todo mundo assistiu o filme, né? Eu vou contar o que aconteceu. Quem assistiu já está lembrando da cena. Mas para quem não assistiu, eu vou contar para você. O Gato de Botas, ele era um gato evoluído, né? Ele tinha uma inteligência evoluída, ele sabia cozinhar, ele sabia utilizar o banheiro do modo certo, né? Ele sabia conversar, né? Articular. Ele era melhor do que todos os outros gatos. Só que aí o que aconteceu? Quando ele chega numa casa e aí ele fica junto, né? Estando naquele lugar com os outros gatos, o que acontece? Todos os outros gatos eram gatos comuns. Todos ali eram gatos comuns, né? E aí ele começa a se permitir estar no mesmo patamar daqueles gatos comuns. Então, ele trocou a comida, que outrora ele comia, uma comida gostosa, ele troca a comida por ração, que é o que os gatos comuns comiam, né? Ele passou a comer a ração. No começo ele detestava a ração. No começo, né, que a senhora que cuidava dos gatos, vê ele na cozinha cozinhando ali como chefe, arranca ele, joga ele no chão, derruba aquele sacão de ração. Ele olha para aquilo e no começo ele nem come, no começo ele nem comeu. Ele, ai, que horrível, que horror. Era ruim aquilo. Só que o que acontece? Ele não come no começo, mas depois ele o quê? Começa a comer. Porque com o tempo ele o quê?
numa caixa fedorenta, onde todos os gatos ali faziam junto naquele lugar, né, naquela caixa de areia podre, onde os gatos faziam ali, né? E no começo, quando ela fala que ele tem que fazer as necessidades dele naquela caixa fedida ali, ele acha um absurdo aquela porquice. Mas o que acontece? Logo se torna o quê? Um costume, né? Afinal, todos em redor faziam, né? Todos no redor acabavam fazendo. Então, entende a história para você que não assistiu. O gato que era corajoso, guerreiro, que lutava, que colecionava vitórias, que conquistava muitas vitórias, ele foi se tornando como os outros gatos do mundo, né? Porque ficou junto daqueles gatos. E quando a gente viu essa cena, foi algo que chamou muita atenção. Eu fiquei pensando naquilo e eu falei, puxa vida, isso fez eu pensar. Eu falei, se tem algo pior do que não conquistar o impossível pela fé, é você perder o que você já conquistou, ou perder a possibilidade das conquistas que ainda virão, por causa de uma coisa chamada influência. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o poder da influência. Mas o que é o poder da influência? O que é o poder da influência? O poder da influência são as forças invisíveis que moldam o nosso comportamento. Eu quero que a igreja repita para ficar marcado. O poder da influência. O poder da influência são as forças invisíveis. São as forças invisíveis que moldam o nosso comportamento. Para você entender, é assim que funciona. Enquanto na igreja você é influenciado a lutar, enquanto na igreja você é influenciado a vencer, a conquistar, a fazer as coisas, enquanto na igreja você é moldado a ter uma fé, a acreditar, a seguir, né, os mandamentos do Senhor, a ter os princípios de Deus na sua vida, ao mesmo tempo que essa influência positiva acontece aqui dentro da igreja, né? Lá fora, no mundo, fora da igreja, no mundo, ao mesmo tempo que isso acontece lá um outro tipo de influência. É uma influência negativa. E o mundo, ele quer te influenciar a fazer uma única coisa. O mundo, preste atenção. Preste muita atenção. Vira para a pessoa e fala, presta atenção. Olha aqui, ó. O mundo, ele quer te influenciar a fazer uma única coisa: adulterar os seus princípios. Esse é o objetivo lá de fora. O objetivo lá de fora, ele quer te influenciar para que você adultere os seus princípios. Mas como assim adultério, pastora? Vamos para o significado da palavra adultério, para a gente compreender? Ó, adultério. Vou ter uma resumida, né? Porque eram muitas coisas, mas ó, junção, união de elementos contrários ou destoantes, infidelidade estabelecida pela infiltração de uma relação carnal com outra pessoa que não é o seu companheiro habitual. Vamos resumir aqui para vocês conseguirem entender. O que é adultério? Adultério é se misturar com aquilo que você não devia. Para ficar fácil de você compreender. Vamos resumir. É você se misturar, né? Se juntar, né? a elementos que destoam de você. O que isso significa? Se misturar com o que você não devia, que não faz
você, né? Se unir ao que destoa da tua fé, aquilo que não combina com a sua fé, né? Aquilo que é contrário aos seus princípios. Você não pode se unir àquilo que é contrário aos seus princípios. Entende? Entende aqui o significado, né? Existe aqui, né, também o adultério, que é mais conhecido. E esse adultério é o adultério do casamento. Ele é o mais conhecido, né? Quem que já ouviu falar? Fulano adulterou. Alguém já? Fulano caiu em adultério, né? É o adultério do casamento, né? O que acontece no adultério, né? Quando ocorre no casamento? Quando o casal, né? Uma das pessoas ali que faz parte do casal, quando um dos cônjuges pega uma pessoa de fora que não faz parte daquele casamento e aí traz aquela pessoa para cá. O que essa pessoa fez? Adulterou o seu relacionamento. Ela misturou alguma coisa que não era para fazer parte. Está conseguindo entender? Não era para fazer parte. Aquele casamento fica o quê? Adulterado. Vamos entender aí o adultério. Existe também aí um exemplo muito comum, né? Quem aqui já soube de alguém que foi colocar gasolina? E aí, essa pessoa colocou a gasolina no carro, o motor deu pau. Quem já viu isso já? O pessoal rindo? Parece que é mais comum, né? Isso parece. Foi colocar a gasolina, o motor deu pau ali, dá um chuchu. Por que aquilo aconteceu? Porque colocaram a gasolina misturada com outras químicas que deixou a gasolina impura. Então ela estraga o carro. Então olha só, o adultério estraga. Se adultério no casamento, você estraga o casamento, porque misturou o que não devia. Na gasolina você estraga a gasolina, porque misturou o que não devia. E por sua vez vai estragar as outras coisas. Não é assim? Quando o casamento estraga, os filhos acabam sofrendo. A gasolina estragada, o que acontece? O carro também. É uma corrente de estragos, né? São estragos simultâneos ali, um atrás do outro. O que acontece ali, né? Quando existe o adultério, né? Então você está entendendo o que é o adultério? É quando algo perde a qualidade. Para pensar, quando algo perde a qualidade por causa da mistura, que não poderia acontecer, da junção, que não era para estar acontecendo, né? Tudo perde a qualidade quando é adulterado. O casamento, a gasolina, e isso é válido para todas as áreas da nossa vida. Isso não se resume em casamento ou em gasolina, né? Você sabe que o poder da influência pode fazer o seu trabalho, por exemplo, perder qualidade. O poder da influência pode fazer com que o serviço de alguém perca qualidade. Por exemplo, imagina aí uma pessoa que trabalha duro, uma pessoa dedicada, uma pessoa esforçada. É um exemplo, uma pessoa, um exemplo a ser seguido, uma pessoa dedicada. Mas aí, por acaso, essa pessoa dedicada, esforçada, começa a se unir com pessoas que fazem corpo mole, que não se esforçam, que criticam a empresa, que criticam o patrão. Se você decidir se associar a esse tipo de pessoa, entenda, no começo você pode até discordar. Ah, não é assim, ele está falando isso do meu patrão, mas não é assim, graças a Deus que tem o serviço. No começo você pode até discordar, mas logo, aquilo vai fazer parte de você. Entenda, mais cedo ou mais tarde, você se tornará aí igual, por causa do poder da influência. Por causa do poder da influência. Ah, mas isso não acontece comigo, não, porque eu sou diferente. Não é nada, é Bíblia. É Bíblia. Você está acima da Bíblia?
É bíblico. Seu erro já começa no fato de você não entender que ser diferente é não fazer comunhão com aquela pessoa. Então, se você já está fazendo, você vai se corromper, é bíblico. Ah, eu não, você vai. A não ser que você esteja acima da Bíblia. Aí, se você for Jesus aqui na terra, né? Aí é diferente. Mas se não, você vai se corromper. Mas eu não quero me corromper. É simples. O que você tem que fazer? Não faça comunhão. Não se misture com quem você não deve. Não se misture com quem você não deve. O mais triste, o adultério, é quando um cristão que foi chamado, escolhido para fazer a diferença, para não ser comum neste mundo, sabe, do pecado, mas para fazer a diferença. Um cristão que foi chamado para seguir os princípios de Deus, aí esse cristão tem a fé adulterada. A fé perde a qualidade. As pessoas, muitos estão se permitindo, sabe? E fazendo com que seus princípios se misturem. Ela tem um princípio. Aquela outra pessoa que diz que é de Deus, ou que fala que é de Deus, ou que fala que Deus não liga se ela fizer aquele erro. Você começa a misturar os seus princípios. Cuidado com as misturas de princípios nas mesas em que você senta. Cuidado. Porque você tem os seus, não tem? Mas todos têm princípios. Todos. Todas as pessoas têm princípios. Sejam eles princípios de Deus, da fé, bons princípios, ou sejam eles o quê? Maus princípios. A pessoa leva aquela vida dela. É uma escolha dela. Viver aquele erro. Faz parte do princípio dela. Ela é daquele jeito. Você precisa tomar cuidado quando os princípios se misturam. Quando a fé adultera. Porque se misturou com o que não devia. Se misturou com o que não era para se misturar. Eu quero que você observe aqui 3 vezes em que a Bíblia nos alerta sobre o poder das influências. 3 vezes. A Bíblia fala muitas, mas eu separei aqui 3 vezes em que a Bíblia nos alerta sobre o poder das influências, né? E nos alerta sobre a influência porque sabe que as más influências vão fazer o quê? Esse é o primeiro princípio, esse é o primeiro aqui. Então vamos lá. Primeiro versículo fala assim, ó: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E é estranho que ele começa com não vos enganeis, nesse caso, né? Paulo estava falando ali com o povo, que aqui nós estamos lendo o versículo, mas lá você pode ler tudo. Paulo estava falando para o povo ali que estava o quê? Se enganando. O povo que poderia se enganar. Não tem problema eu fazer comunhão com o que eu não devo. Não tem problema eu falar isso, eu falar aquilo. Não, amado. Não vos enganeis. Não se engane. Não se engane. As conversas fiadas são as causas da corrupção. Para ficar mais claro, né? Por quê? Porque as más amizades vai fazer o quê? Induzir ao erro. Eu canso de falar com os adolescentes. Eu falo com todo mundo. Você tem um amigo de fé? Seu amigo é de fé? Eu estou passando por uma situação, a resposta é vamos orar. Seu amigo não é de fé? Estou passando por uma situação difícil, vamos orar para ele. É o que ele faz, é o que ele é. É o que ele é. Ele é comum.
como que a influência acontece. Porque tem gente que não entende como que a influência acontece. A influência não acontece assim, ó. Vem cá, vem, pode. A influência vai ser assim, ó. Gabriel, fuma. Vai fumar? Não é óbvio? Não é óbvio? Se alguém chegar no Gabriel e falar, Gabriel, fuma, o Gabriel vai fumar? Não. É assim que a influência funciona? Não. Olha só. É assim que a influência funciona. Ô, Gabriel, tudo bem? Vamos bater um papo aqui, cara. Eu te dou meu cigarro. E aí? Como você tá? Nossa, tão gostoso. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou estou jogando sugestões aqui para ele. Você está entendendo o que é influência? As pessoas elas não entendem o que é influência. As pessoas não compreendem. O que é influência? Ele vai ali ficar olhando a pessoa fingindo ali, ó. Nossa, que delícia. Nossa, quer essa bebida? A pessoa vai falar para ele, ó, bebe. Ele vai falar o quê? Não. O que ele vai falar? Não. Eu sou o quê? Sou de Deus. Ele é de Deus. Então ele não vai falar. Ele vai falar aqui. Ele só vai falar que sim se ele for do diabo. Mas ele é de... Então ele vai falar o quê? Não. Mas a influência é ele estar com uma pessoa que está ali, ó, roubando, e fazendo, e puxando o assunto. Quando menos esperar, essa pessoa vai ter dado sugestões suficientes na mente daquela pessoa para ela querer o quê? Experimentar. Você está conseguindo aceitar, Bel? Está conseguindo entender como é que funciona? Consegue entender como é que é a influência? A influência nunca vai ser assim, ó. Vem cá, Bel. A influência nunca vai ser assim, ó. Saia da igreja. Saia da igreja. Você acha que a pessoa que influencia você para o mal fala isso? Não. A pessoa que vai te arrancar da igreja um dia, ela fala assim, ó. Nossa, você foi para a igreja, né? Nossa, mas a sua igreja é tão linda, né? O trabalho das crianças, né? Mas tem uma coisa, né, que eu acho que é muito firme. E tem coisa que não é bem assim. Tem coisa que, né, poxa, uma coisinha ou outra, você não acha, dele? Não. Mas ó, dá para pensar em fulano. A pessoa começa o quê? Sugestionar. E às vezes nem é uma coisa que você percebe. Porque ao se sentar na mesa do escarnecedor, entenda uma coisa, o diabo não tem pressa. Eu só preciso lançar uma coisa hoje, para você não perceber. Porque se você perceber, logo você vai falar, opa, essa pessoa é uma má influência. Você não tem que perceber. Você não vai perceber. Até que você seja uma má influência, e você fala, quem tem má influência? Você é igual ao lado dele. Está conseguindo entender, igreja? O poder da influência. Então um dia eu falo para ela, olha, eu acho que não precisava ser tão rígido. Aí quando ela vai falar, mas a Bíblia, não sei o que, ela muda de assunto, tá? No outro dia ela fala mais uma coisa. Mas eu não concordo com tal coisa. Mas você acha legal? Mas que bom, né? Cada um tem, né? Cada um sabe, né? Sente. Olha só. Essa pessoa vai falando, ele me respeita. Ele me respeita. Eu posso estar sentado à mesa do escarnecedor que ele me respeita. Eu entendo a sua fé, cada um tem um jeito. Que eu lá, deixa eu contar lá na igreja, que eu acho, que eu quero, começa a fazer o quê? Tirar ela. Ela tem que sair da igreja, mas vamos se reunir para fazer outra coisa? Sabe o que eu queria fazer? Tal coisa, vamos fazer na hora do ensaio? Quando ela começa a perceber, ela está o quê? Tomada. Pode sentar.
Pessoas que estão lá no mundo, hoje, um dia bateram no peito. Aqui não dá. Eu nunca vou me corromper. Mas aí elas esteve fazendo coisas que não deviam. Com pessoas que não deviam. Assistindo filmes que não devia, que foi só sugestões. Ela não soube selecionar, separar. Estava fora. Estava fora. Você acha que o diabo vai falar para você sair da igreja? Você acha que o diabo vai falar para você fuma? Você acha que o diabo vai falar use drogas? Não. O diabo não vai falar. Jamais. Ele vai te influenciar, ele vai te sugestionar, jogar sugestões que são enviadas durante conversas que não deveriam existir com aquelas pessoas. O diabo vai sugestionar, porque ele nunca teve pressa. Entenda uma coisa, o diabo nunca teve pressa, o que ele tem é foco, é objetivo. Pressa ele não tem, ele tem objetivo. E o objetivo dele é nos adulterar. Não importa quanto tempo demore para ele conseguir concluir. Por isso que as pessoas caem. E a gente tem que se atentar a isso. Amém, pessoal? Para a gente não estar lá caindo nessa armadilha. A segunda coisa que fala aqui, é o segundo versículo, a segunda vez que a Bíblia alerta, é um alerta muito importante. Que diz assim, ó: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade no mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você já até se tem decor. Quem tem decor? Aqui? Aqui? Ou aqui na lista? A minha pergunta é: por que muitos decidiram apagar isso da sua vida? Ah, não, ela está aí na sua vida, não conseguiu apagar a Bíblia. Mas então a pergunta é: por que muitos decidiram fingir que essa passagem não existe? Porque é mais fácil fingir que essa passagem não existe do que eu agir de acordo com o que essa passagem diz. É mais fácil. Qual é a sua desculpa para ter comunhão com o mundo? Qual é a sua desculpa? Que você está evangelizando? Essa é a sua desculpa? Ah, não, eu estou evangelizando. Um dia eu falei com um jovem que era muito evangelista. Ele ia na porta das palavras evangelizar as pessoas. E eu falei para ele: olha, tem outras formas de você evangelizar as pessoas. Não, mas as pessoas que estão ali precisam saber conhecer o Senhor. Eu falei: sim. E a sua vida abençoada, o seu testemunho incorruptível, vai salvar mais vidas do que as suas palavras naquele lugar que você não deve estar. Mas, como a pastora Ana nem sempre, né, vai ter razão. Aquele jovem não deu ouvidos. Ele achou que eu estava exagerando, era obreira, né? Ele achou que eu estava exagerando, não me levou em consideração. Não levou. E aí esse jovem um dia entrou para onde? O jovem que estava na porta da balada, aonde que ele foi? Dentro da balada. Esse jovem saiu da igreja e inspirou negativamente um personagem do teatro Máscaras. Entenda uma coisa: sua vida abençoada, seu testemunho incorruptível,
vai salvar mais vidas do que as suas palavras. Porém, as palavras enganosas de um mau influenciador pode fazer você perder o seu testemunho e a sua vida abençoada. Então é preciso tomar cuidado. Mas Jesus, ele se assentava com os fariseus. Jesus não fazia comunhão com ninguém que não fosse discípulos dele. Mas sim, ele se assentou com os fariseus. E Jesus poderia se assentar com quem ele quisesse. Sabe por quê? Porque ele era bem diferente de mim, de você, muito diferente. Jesus não queria agradar os outros. Ele não queria agradar os outros. Ele não tinha necessidade de agradar as pessoas para ser aceito. Então ele podia se assentar aonde ele quisesse. Mas e você? Será que você é como Jesus? Ou será que você fala assim, a pessoa fala mal da tua fé e você fica quieto porque eu não quero ver? Você não é como Jesus, então você não deve estar sentado. É simples assim. Porque Jesus, ele era a pessoa que ele falava que a pessoa precisava ouvir. A pessoa gostando ou não, isso fez ele ser crucificado. Você não está pronto para ser crucificado, meu amado. Você quer ser aceito. Você quer ser aceito. Então, se você se aceita na mesa do escarnecedor, e é na mesa do escarnecedor vão falar da tua fé, das pastoras, da igreja, do teu Deus, você vai ficar quieto. E se você ficar quieto, você não tinha nem que estar sentado lá. Você compreende? Jesus, quando sentava assim, era para evangelizar, mas nunca fez como não. Você pode sentar. É uma reunião da minha empresa, é uma reunião de família, mas existe uma diferença. E a diferença é grande entre estar sentado naquela mesa e estar ali com más conversações. Estar no meio das más conversações. Então preste muita atenção, porque a palavra de hoje é forte. Mas Deus fala que você precisa ouvir, não que você quer. O que você precisa, para você aprender a crescer e ser um cristão aprovado. Jesus está às portas. Jesus está às portas. O diabo não está nem se lixando com quem é dele, que quem é dele já é dele. Ele está preocupado com você. Ele está trabalhando para destruir você. Ele está trabalhando para te derrubar, arrancar a tua fé contra você, contra mim. Porque ele está querendo trabalhar e a gente vai ter que resistir, ser forte. Então Deus manda uma palavra hoje para a gente o quê? Entender. Minha avó já falava que quem com porco se mistura. Era a minha avó que se falava. Então, o poder da influência não é algo destrutivo de hoje. O poder da influência sempre existiu. Eu cresci tendo uma amiga de escola que era boazinha. A gente fazia parte do grupo das meninas boazinhas, que faziam lição, que não respondia o professor. Ela fazia parte do meu grupo, da minha panela. Aí chegou uma outra menina. E aí essa outra menina grudou nela. A menina mudou até a cara. A menina se maquiava e colocava aqueles lápis de olho assim, sabe, parecendo uma prostituta. Isso quando eu estudava. Hoje ainda é mais comum, naquela época não era tanto. A menina começou a falar palavrão e nem costume de falar palavrão ela tinha. A menina ficou terrível. A menina começou a fazer pouco caso em todo mundo, em mim inclusive.
Porque ninguém morre de solidão, mas é um abismo a má influência. A má influência, ela é um abismo. Então, entende isso. Entende isso no seu coração. Ninguém morre de solidão, não. Eu vou ficar sozinho na escola. Ninguém morre de solidão. Mas a má influência é um abismo. A má influência te leva à morte. Entenda isso. Não é de hoje que isso existe. Você acha que na fé vai ser diferente? Você acha que na fé vai ser diferente? As pessoas mudam por causa de influências. Então você precisa entender qual tipo de influência você quer na sua vida. E aí, o terceiro versículo, ele vai alertar sobre isso. Ele fala assim, ó: o justo é o guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Olha só, o justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios, né, das pessoas que não são de Deus, o caminho das pessoas do mundo, as pessoas que não têm princípios corretos, as pessoas que fingem uma fé, o caminho dessas pessoas faz o quê? Errar. Faz errar. Não fala que eles erram, mas fala que faz errar. E tem gente que fala, ele erra, o problema é dele, mas eu não erro. Vamos lá, de novo. O justo é o guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Então, preste muita atenção, você tem que escolher com quem você anda, você tem que decidir com quem você faz comunhão. Você deve ser um evangelista, mas você precisa entender que acima de tudo a sua vida vai converter pessoas. É a sua vida abençoada que vai fazer as pessoas querer servir o teu Deus. E aí sim, você fale do amor de Deus através da sua vida. Mas não se permita cair. Não se permita cair, sabe, nas mãos do diabo, no engano do diabo. Eu já preguei aqui e vou repetir, porque os adolescentes antes ficavam na escola e dentro da criança, então eu vou repetir. Nós somos a média das 5 pessoas com quais nós mais conversamos. Tá? Entenda isso. Como assim, pastor? Você é a média das 5 pessoas com quais você mais conversa. Você é o reflexo dessas 5 pessoas. Você é a média delas. E isso é um estudo científico, não é? Não estou falando da minha boca. Não, isso é um estudo científico. A gente já, inclusive, falamos isso há tempos atrás. Mas é bom os adolescentes que agora, né, estão chegando, entendam. Você é o reflexo das 5 pessoas ao seu redor. E aí, quando eu penso nisso, eu penso, é as 5 pessoas com quem eu passo tempo. Não é só quem está do meu lado. É com quem eu converso. É com quem eu convivo. É com quem eu tenho assunto. Você é o reflexo dessas 5 pessoas. Agora pensa aí, quem são essas 5 pessoas? E aí você vai poder dizer, poxa, eu estou aqui caminhando com sábios, caminhando com justos, que vão ser um guia, né, uma luz no meu caminho. Se um cair, o outro levanta, sabe como que é? Ou será que no meio desse daqui tem alguém que não deveria estar? Você é a média. Você vai ter que fazer uma escolha. E essa passagem, essas 3 passagens me fez pensar. E ontem, muito engraçado no filme, que eu fiquei olhando assim, e aquilo me chamou a atenção da Yasmin, me mandou a mensagem e falou, tia, você viu aquela parte? Eu falei, vi. Foi
assim, ó, porque era muito assim, um vencedor que se tornou comum, se tornou. Então, esse mundo é comum pecar, é comum a porquice, é comum o alimento, eles se saciarem com o lixo que esse mundo entrega para as pessoas. Você não, meu amado, você está aqui ouvindo a palavra de Deus, você está acostumado com filé, sabe? Você sabe cozinhar, porque você sabe ir lá orar e tirar uma palavra para você. Se você precisa de uma saída, você tem ali a liberdade de ter uma comunhão com Deus. Poxa, você sabe identificar, sabe? Você sabe conversar, você é um ser superior. O cristão, ele tem que ser um ser superior, porque ele tem princípios, né? É ensinado a ele princípios para deixar ele o quê? Evoluído. O que Deus quer é que você evolua, que você cresça, que você conquiste o impossível pela fé, não só na sua vida financeira, mas na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento, no seu casamento, sabe? Em todas as áreas, e principalmente na vida espiritual. É para você conquistar o possível pela fé, crescer e vencer cada dia mais. É para isso que Deus te chamou, para fazer as coisas acontecerem. Você não pode não deixar isso acontecer, você não pode continuar, sabe, longe do propósito de Deus. Então, se você quer uma mudança, se você fala, poxa, Deus me chamou para